esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza. Meus caríssimos irmãos e irmãs, quem de vocês aqui é catequizando que veio para essa missa hoje? Levanta a mão para eu ver. Isso, olha aí, que beleza. Vamos dar uma salva de palmas a eles. Parabéns. Quero rezar também pelos catequizandos e por todas as crianças. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nós temos diante de nós a profecia do profeta Isaías. Isaías, no ano 700 ou 750 antes de Cristo, ele dizia estas palavras, ele profetizava. No Evangelho narrado por São Marcos, nós encontramos o cumprimento desta profecia. Então, mais ou menos 780 anos após o profeta Isaías proferir estas palavras, elas se cumprem na boca de Jesus. Caríssimos irmãos, pensar que Deus cumpre todas as suas promessas, custe o que custar, demore o que demorar, e vejam vocês que para Deus o tempo é curto, 780 anos para cumprir uma profecia. E nós temos tão pouca paciência, não é? Para aceitar as coisas de Deus, as demoras de Deus, para aceitar que coisas não se realizam em nossas vidas conforme nós gostaríamos, com tão pouca paciência. E vejam vocês que uma profecia demorou 780 anos, mais ou menos, para se cumprir. O caminho da fé, meus irmãos, é um caminho que ele não tem volta. Ele é sem volta. E esse caminho da fé
ele deve ser vivido então todos os dias. Todos os dias sem impor o meu pensamento, sem impor as minhas razões, sem impor o que eu acho, deixei de achar, o que eu gostaria que fosse. O caminho de fé deve ser feito todos os dias. Não importa se eu nasci pobre e morrer pobre, eu preciso fazer o caminho de fé, nascendo, vivendo e morrendo pobre. E só Deus sabe o porquê disso. Se eu nasci rico, eu devo fazer o caminho. E se eu continuo rico, eu devo continuar fazendo o caminho. E se eu morrer rico, eu devo continuar aceitando o que Deus, Ele quis para essa minha realidade. No caminho de fé. O que eu quero dizer é que o caminho de fé independe das coisas naturais, mas depende muito mais das preternaturais. Ou seja, daquilo que vem do céu, das coisas espirituais. Então não podemos medir o caminho de fé com as coisas do mundo, porque o mundo vem depois da fé. Todas as criaturas vêm depois da fé. Tudo vem depois. E tudo está a serviço da fé. Nós, seres humanos, estamos aqui a serviço da fé. Por isso que o profeta Isaías vai dizer: dizei às pessoas deprimidas, dizei às pessoas que estão com depressão, dizei às pessoas que estão desanimadas, dizei às pessoas tristes, dizei às pessoas que não têm sentido na vida, dizei às pessoas que perderam a fé: criai ânimo, não tenhais medo. Como vamos criar ânimo? Como não vamos ter medo? Primeiro, se a nossa fé, se a nossa crença estiver pautada na pessoa de Jesus Cristo, aí nós teremos ânimo. Se a nossa fé, se a nossa crença estiver pautada na matéria, no mundo, no que os olhos veem, então, meus irmãos, nós não teremos ânimo. Porque nós depositamos a confiança em algo que não pode realizar o que nós precisamos. O homem só pode ser feliz com Deus. Sem Deus o homem não pode ser feliz. Sem Deus o homem não é capaz de felicidade. Sem Deus o homem é vazio, é triste, é desanimado. Sem Deus o homem não tem esperança. Sem Deus o homem acha que tudo está perdido, que não há solução. Sem Deus nós paramos de viver e colocamos a nossa vida em risco. Sem Deus nós somos propensos ao inferius, ou seja, ao que está abaixo, que está no profundo, que está no inferno. Sem Deus, nós trilhamos um caminho que para nós não tem sentido. Vamos chegar ao ponto de reconhecer: fiz todo esse caminho, mas não tem o porquê me alegrar de tê-lo feito. Portanto, criai ânimo, não tenhais medo.
366 vezes na Bíblia está escrito: não tenhais medo, não tenham medo. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. E confiar em Deus, meus irmãos, é vencer o medo. Confiar em Deus é vencer o medo. Confiar em Deus é dar a mão para Ele e dizer: me conduz, me leva. Confiar em Deus é estar num emaranhado de tantas coisas, numa situação difícil, é estar até mesmo à beira de um precipício, mas continuar caminhando, porque confia em Deus e porque Ele há de prover o que nós precisamos. Se olharmos para o quadro de Abraão e de seu filho Isaque, nós vamos ter essa plena certeza de que Deus provê tudo o que é necessário em nossas vidas, se nós confiamos nele, se nós cremos nele. Veja só, Abraão foi pedido algo quase que impossível a ele, mas ele foi capaz de ser generoso e de se colocar à disposição para dar a Deus o que Deus pediu. Deus lhe pediu o filho: sacrifica o teu filho por mim. Abraão sobe as montanhas com o filho, e ao subir a montanha, pronto para sacrificar o filho, Deus diz: não precisa, já demonstraste o amor. E logo em seguida apareceu ali um animal para ser sacrificado. Se Abraão deixa de viver a fé, se revolta, faz um caminho diferente e diz: não, se Deus está louco. Se Abraão não confia em Deus, ele não iria ver o que Deus fez. Mas foi até o fim, sofrendo, chorando, sangrando, com lágrimas. Foi até o fim para ver o que Deus era capaz de fazer. E descobriu: Deus só é capaz de amar. Deus é capaz de prover, de ser providente. E continua o profeta: vede ao vosso Deus, confie nele. É Ele que vem para vos salvar. E então vão se abrir os olhos aos cegos, os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nós vivemos uma situação, digo mundial, né? Não é só nem brasileira e nem só de nossa região, mas ela é mundial. A situação da água, a falta da água, as águas que não fluem mais. Aqui diz que se nós confiarmos em Deus, aqui diz que se nós tivermos fé, se não tivermos medo, mas depositarmos toda a nossa confiança nele, brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo, e a terra árida se transformará em lago. Caríssimos, isto é a presença de Deus. A presença de Deus no meio do seu povo. A presença de um Deus em quem nós confiamos, acreditamos, amamos, respeitamos e tememos. Garanto para vocês que se tivermos isso diante de nós, se Deus for tudo para nós, se for o primeiro na nossa vida, se nós
tivermos esse respeito para com eles, com certeza tudo isto é uma realidade e será uma realidade no nosso meio. Deus prova o homem, diz o Eclesiástico. Deus prova o homem como se prova o ouro e a prata no fogo. Deus prova o homem. E Deus prova o homem justamente para quê? Para que o homem sinta necessidade de Deus. Para que o homem entenda que sem Deus ele não é capaz. Para que o homem entenda que separar-se de Deus é um prejuízo enorme para a sua vida. Para que o homem entenda que acima do homem existe alguém maior. Deus prova o homem porque Deus quer o homem forte. Deus prova o homem porque quer o homem firme. Deus prova o homem porque quer o homem cada vez mais preparado, mais pronto para aquilo que ele deve assumir. Pode notar, pessoas que sofreram muito, pessoas que tiveram que passar por muitas dificuldades, pessoas que foram provadas, são pessoas fortes, são pessoas decididas, são pessoas vencedoras, são pessoas que não se deixam abalar, são pessoas que conseguem sair das situações difíceis da vida, superar. Por quê? Porque foram provadas. Agora, aqueles que não são provados, aqueles que não se exige nenhum esforço, aqueles que são as chamadas hoje gerações Nutella, esses não aguentam nada, não aguentam ouvir uma crítica. Ai, se alguém me criticar, eu morro, eu choro, eu esperneio, eu abandono, eu vou embora, eu não quero mais. Me criticaram, estou lá, fazendo as coisas para o bem de todos, e me criticaram. E já começa a chorar. Então, meus irmãos, Deus prova o homem porque quer pessoas fortes, firmes, não é? Como que um homem vai enfrentar as coisas espirituais, vai enfrentar o príncipe deste mundo, que é Satanás, choramingando diante de Satanás, né? Não vai. Diante de Satanás a gente tem que se colocar de pé e dizer: sai daqui, em nome de Jesus Cristo, o dono desse mundo é Jesus, Deus é o Criador, é o nosso Pai, Maria é nossa mãe, e ela pisou a sua cabeça, infeliz. Então se afasta daqui, entendeu? Não é vamos ter uma conversa, vamos dialogar, vamos fazer um acordo, não. Então tem que ter gente forte para isso. Por isso Deus prova o homem. Nós ouvimos que Jesus está saindo de um lugar considerado santo pelos judeus, a terra dos judeus, onde se cumpre a lei, os mandamentos, e onde os judeus vivem a sua religião e espiritualidade. Jesus vai então a outro lugar chamado a Decápoli, que são 10 cidades fora do judaísmo. E essas 10 cidades não respeitam as leis judaicas, não estão sob o domínio da lei judaica. E então essas pessoas são consideradas pagãs, excluídas pelos judeus. E os judeus então fazem aquilo que está na segunda leitura, acepção de pessoas. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido, e aqueles lá são o povo perdido.
Não podemos nos aproximar deles porque irão nos contaminar. Então eles esquecem aquele povo e se colocam numa posição superior. O que Jesus faz? Jesus vai àquela região da Decápole. E lá Jesus encontra o quê? Um homem surdo e mudo. Jesus, diante do homem surdo e mudo, ele toca nesse homem. Ele faz um gesto. Ele devolve àquele homem o gesto da criação, o princípio de Deus. Ele devolve ao homem aquilo que o homem perdeu no paraíso, no Éden, a sua dignidade. Ao tocar o surdo-mudo, Jesus toca em você, toca em mim, toca em cada um de nós. Porque tantas vezes somos nós que perdemos a dignidade. A dignidade do paraíso, a dignidade do céu, a dignidade da eternidade, nós perdemos. E então Jesus toca. Ele toca para devolver essa dignidade. Ele toca para curar essa dignidade. Para curar a ferida que só Ele mesmo, com seu sangue preciosíssimo, pode curar. Curar a ferida do pecado. Então Jesus toca naquele homem e diz uma palavra. Ele diz Éfatá. Ou seja, abre-te. Hoje o Éfatá, ele é dito ao seu coração. Ele é dito ao meu coração, para quê? Para que estejamos abertos àquilo que nós fomos chamados por Deus, constituídos por Ele. Todos nós aqui fomos chamados para sermos de Deus, para sermos santos. Nós não fomos chamados para o pecado, nós não fomos chamados para nos perdermos, nós não fomos chamados para morrer para a eternidade, mas nós fomos chamados para viver. Por isso, o Senhor, Ele diz esta palavra, Ele grita esta palavra, Éfatá, abre-te. Grita aos nossos corações, abra-te, abre-te. A realidade de Deus na sua vida. Devemos sair, meus irmãos, da mornidão do espírito, da mornidão da religião, da mornidão da prática religiosa, da mornidão da oração, da mornidão do amor a Deus. Não podemos ser mornos, mas nós precisamos ser pessoas prontas, autênticas, que sabem o que querem na vida e que são decididos. Jesus, Ele toma da sua saliva e então Ele toca os lábios daquele homem. Ao tocar com a saliva, é o mesmo que soprar o sopro de Deus líquido naquele homem para que ele possa voltar a falar. O mesmo sopro que na criação Deus soprou sobre as narinas do homem Adão, dando vida a Adão, colocando o espírito em Adão. Assim também Jesus o faz para que esta geração ela possa ser gerada de novo no Espírito, para que o Espírito de Deus esteja presente no seu coração, na sua alma e na sua vida. Meus irmãos e irmãs, Jesus, Ele realiza um gesto e Ele diz, isto aqui é para todos. Isso aqui é para todas as pessoas, não interessa a raça nem a nação. Mas eu vim aqui para realizar aquilo que o Pai pede. Eu vim aqui para que todos vocês se abram à realidade de Deus, à realidade de Cristo. O surdo à vontade de Deus, surdo à palavra de Deus, surdo às coisas de Deus, surdo às coisas santas, somos cada um de nós. O mudo às coisas de Deus, o mudo à espiritualidade, o mudo à vontade de Deus, à santidade, somos todos nós.
E o que Jesus deseja fazer em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, é justamente isso. É abrir o nosso coração, a nossa mente. Fazer com que ouçamos e a partir daquilo que nós ouvimos, nós possamos também proclamar. Nós possamos também dizer, nós possamos também anunciar. Existe um Deus que nos ama e eu quero amá-lo da mesma forma com que Ele me ama. Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça de Deus nos persiga e que possamos dar essa resposta de amor a Ele em toda a nossa vida e na nossa história. Por isso, fiquemos de pé. E juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.